Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC TV, a TV na web feita para você. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Angélica, especialista em saúde e plano de saúde. Doutora Angélica, seja bem-vinda ao programa Patriotas em Ação. Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre plano de saúde. Tudo o que você precisa saber numa linguagem bem simples. Doutora Angélica, a nossa primeira pergunta para você. Explique para o amigo de casa qual a diferença do plano empresarial para o plano individual. Então, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela emite vários normativos, né? E o plano individual basicamente é feito por pessoas físicas e o plano empresarial por empresas, onde os funcionários fazem adesão através dessa empresa. A diferença básica deles é a questão do reajuste e a questão do cancelamento, que dá uma discrepância muito grande, porque no empresarial pode ser cancelado a qualquer momento e no plano individual é necessário uma carência ali de 60 dias para poder fazer o cancelamento. E o reajuste no plano empresarial, ele é feito através da análise da sinistralidade da utilização de todos ali daquela carteira. E o individual, a ANS vai emitir um índice que também ele é baseado na sinistralidade de todas as operadoras, que é alimentado através de um sistema, e vai definir um percentual uma vez por ano. Certo. Ok. E o que é um plano regulamentado e um plano não regulamentado? Essa é uma dúvida que o pessoal tem em casa. A questão do plano regulamentado e não regulamentado, é bom que as pessoas fiquem bem atentos a essa questão, porque pode trazer assim problemas graves, principalmente para quem tem planos antes de 1999. Então, o plano regulamentado, em 1999 foi emitida uma lei que regulamenta que os planos têm que cobrir um rol, que fala que é o rol de procedimentos da ANS. Então, a cobertura mínima que todos os planos do Brasil têm que dar. E para que a pessoa tenha direito a esse rol mínimo, ela tem que fazer uma adaptação. Então, isso vai impactar no aumento de mensalidade, óbvio, porque vai aumentar a cobertura. E as pessoas que não optarem por isso, que tiverem planos antes de 99, ficam restritos ao que está previsto naquele contrato. Então, por exemplo, tem muitos contratos que não prevêem cirurgia cardíaca, que não cobre próteses. E se a pessoa não regulamentou o plano, infelizmente não vai ter cobertura. Essa dúvida surgiu porque tem muitas pessoas enroladas com isso, que está procurando o plano de saúde e não está conseguindo ser atendida. Um bom esse esclarecimento. E na situação, quem define o percentual de reajustes anuais? Então, no plano individual, é que nem eu expliquei na primeira pergunta, né? É a ANS, Agência Nacional de Saúde, onde todas as operadoras vão informar o índice de sinistralidade que ela tem na carteira e ela vai emitir o índice anual. E esse índice daí é obrigatório as operadoras acatarem. Certo. A ANS, ela dá o percentual de aumento. Mas fica assim, por exemplo, entre 5% e 6% a cooperativa médica aceita aquilo que quer, ou é 6% e acabou? Não tem negociação. Não? Não. Ela emite, por exemplo, esse ano foi na faixa de 10, eu não lembro os mínimos lá, 10% aproximadamente. Todos são obrigados a acatar para planos individuais. Agora, para plano empresarial é livre negociação. Aí é a análise da operadora da sinistralidade da carteira. Uma coisa importante para eu alertar as pessoas, gente, utilizem o plano com responsabilidade. Tem 30% das pessoas não vão buscar os exames. Não buscam, vão no médico, vão e não fazem. Isso aumenta a sinistralidade da carteira e isso pode impactar num reajuste maior, principalmente para planos empresariais. Fica a dica, pessoal. O que é inadimplemento consecutivo e não consecutivo?
Ah, então, isso aí também é uma coisa que é muito grave e tem acontecido muito, porque a lei dos planos de saúde fala que você pode ficar inadimplente por 60 dias consecutivos, ou se, por exemplo, no mês você atrasou 10 dias, no outro mês você atrasou mais 10, no outro você atrasou 5. Se a operadora, quando ela vê que você já atrasou 40 e poucos dias durante o ano, somando, né? 5 no mês, 10 no outro, ela te notifica e fala assim para você: se você pagar atrasado mais uma vez, você vai ter o plano cancelado. Então, quando receberem essa carta, paguem o plano em dia, porque a lei fala que se você não pagar em dia e receber essa notificação, o plano pode cancelar o seu plano. Então, procurem pagar plano de saúde na data do vencimento, porque tem a lei e a lei é válida. Isso é interessante saber, porque eu não tinha esse conhecimento, não. Então, os dias podem ser contados picado, então. Pode. Não precisa ser 60 dias ou 60 dias corrido, 2 meses, 30 dias. Não. Pode ser contado durante o ano, então. Pode ser contado durante aquele ano. Acho que o amigo de casa não tinha essa informação, não. Muito importante isso, doutora. Muito importante. Tá, o inadimplente não consecutivo pode vir a ter o plano cancelado? É aí que foi que eu acabei de explicar, porque a pessoa recebeu a notificação, ele tem que receber a notificação, tá? O plano vai ter que comunicar ele: olha, você está vindo pagando atrasado e se você ficar inadimplente mais uma vez eu vou cancelar. E vai cancelar sem te avisar. Se você sabe que tem como recorrer daí? Olha, dá no trabalho. Judiciário tem algumas decisões favoráveis, mas são poucas, né? O Judiciário sempre tem bastante divergência de entendimentos, mas eu acho que não compensa correr esse risco. Às vezes o mês não está indo tão bem assim para a pessoa, né? Ainda mais hoje no Brasil. Tá, vamos falar sobre faixa etária de idade. O reajuste de faixa etária é previsto pela ANS também? Sim, o reajuste é previsto pela ANS e pelo Estatuto do Idoso. As faixas etárias também estão previstas no Estatuto do Idoso para reajuste. Daí a ANS, ela dá a taxa lá então também para criança, até chegar no jovem, no adulto, mas quando chega no idoso é a ANS junto com o Estatuto dos Idosos? É assim, ó. Na verdade, existe uma normativa específica do idoso e o Estatuto do Idoso também dá algumas garantias de faixas etárias. E aí, o que a ANS faz é dar alguns limitadores. Por exemplo, a faixa de 60 anos não pode ser 6 vezes maior do que a primeira faixa daquele plano. Então, quando você entra no plano, você vai receber uma tabela que vai estar no contrato, vai ter uma cláusula contratual. Certo. Lá vai estar dizendo, lá, de 0 a 18 anos, X, a 60, a pessoa de 59, que é onde é a última, né? Ela não pode ser 6 vezes maior do que aquela primeira faixa, mas levando-se em consideração todos os reajustes durante os anos, não é aquele valor específico que está no contrato que vai estar desatualizado, mas não pode ser 6 vezes ao valor que aquela primeira faixa vai estar constando à época. Isso a partir dos 59 anos? 59 anos não pode ser 6 vezes maior do que a primeira. Aí tem os demais reajustes, né? De 0 a 18, de 20 e poucos anos, 30 e poucos, 40 e poucos, né? E aí sucessivamente. E aí vai tendo os percentuais progressivamente que estão previstos na lei. Sério, porque o de criança ele é mais em conta do que o de um idoso, né? Infelizmente, o idoso ele acaba tendo o que a gente chama de sinistralidade, né? Que é onde você acaba utilizando, e é a questão do risco. Toda empresa de plano de saúde, seguro de saúde, ela trabalha com questão do risco. Até um seguro de carro, né? Trabalha com risco. Se o risco do gasto assistencial dela for maior, obviamente que a mensalidade é maior. Uma criança ela é muito mais saudável, né, do que um idoso. Infelizmente, o idoso acaba tendo algumas patologias mais eminentes, né? Certo. Então vamos falar um pouquinho sobre lesões pré-existentes na hora da contratação de um plano de saúde, certo? Então,
Primeiro eu queria que você explicasse para o amigo de casa o que é lesão pré-existente e tem que informar o plano de saúde no ato da contratação que a pessoa tem essa lesão? Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas acham que vai contratar o plano de saúde e vai colocar lá, porque é feito uma análise, né? E vai colocar lá tudo não. Eu não tenho nada. Mas se você tiver um problema antes de contratar o plano de saúde, qualquer problema, uma rinite, um cisto, qualquer que for, né, algum problema cardíaco, que você não relatar e o plano constatar que você tinha essa patologia, você pode ter o plano cancelado. O plano pode entrar com um processo junto à Agência Nacional de Saúde e te excluir do plano, né? Mas alguns planos, eles chamam o beneficiário lá e procuram fazer um acordo. Olha, nós constatamos que você tinha esse problema. Se a pessoa tem a consciência, olha, realmente não foi por má fé, eu realmente tinha esse problema, aí ela vai dar a continuidade da carência, que doença pré-existente são 24 meses de carência. E aí, quando terminar esses 24 meses, a pessoa pode fazer o tratamento do que precisar. O problema é que muitas pessoas têm algum tipo de patologia e faz o plano. Às vezes não pagou 1, 2 mensalidades, já está pedindo cirurgia pagou R$400, R$500 para o plano, está pedindo cirurgia de 10 mil, 20 mil, 30 mil, não tem como, o plano não consegue equalizar essa situação, né? Então, nesses casos, por isso que existe a carência, né? Dessa de 24 meses, e tem as outras também, quando você entra no plano, para poder um pouco equilibrar a balança aí da sinistralidade com o valor da mensalidade. Certo, a pessoa, ela entra no plano de saúde. Por exemplo, lá um problema de joelho, tem que ir no ortopedista. Ela está com um problema de joelho, ela faz uma consulta. Na sequência tem que fazer novamente uma consulta. Não tem uma quantidade de atendimento por mês, assim, você ter liberado 2 exames, 3 exames durante um mês, mas não pode exagerar. Mas a pessoa está com esse problema. Sempre dá um conflito ali com o plano de saúde, porque está fazendo tantas repetições desse exame. Na verdade não existe uma limitação, né? Se você tem um problema, o que acontece é que você vai fazer aquela consulta, e aí para fazer uma próxima pode ser que isso seja considerado um retorno, né? Então daí certo. Não existe a cobrança de coparticipação, mas a questão do retorno tem que ser o médico que tem que definir se é retorno, se é consulta, né? Agora, o que não dá para acontecer, por exemplo, você fez um raio-x esse mês, dali 15 dias para você fazer um outro raio-x, tem que ter uma justificativa. Olha, aconteceu um agravamento, eu estou com outro tipo de dor. Então, o que o plano vai fazer é pedir uma justificativa médica. Por que vai repetir isso? Porque justamente existe pessoas que acabam extrapolando, né, na utilização do plano e sem uma real necessidade de realizar. Então, o plano tem auditoria médica que, na verdade, ela não vai negar, ela vai só pedir uma justificativa para por que está repetindo isso. Vai ser feita uma análise melhor, mas acaba liberando. Eu não acredito que pessoas tenham problemas de não conseguir fazer essas consultas, esses exames, não. Talvez demore uma análise, né, de alguns dias para fazer uma liberação só. Você, que é uma especialista na área de saúde e você trabalha com plano de saúde, você sei lá qual é a maior reclamação que tem do pessoal em relação ao plano de saúde? A questão das carências contratuais. Quando você contrata um plano, você tem que cumprir carências, né? Além que nós falamos da doença pré-existente de 24 meses, para exames de alta complexidade, 120 dias, cirurgias, 180 dias. Então, às vezes a pessoa, que nem eu disse, entra achando que já vai ter o problema dela solucionado ali, naquele momento, imediatamente. E tem as carências contratuais. Então, as pessoas têm que
quando entrar no plano, conversar com o vendedor e tirar todas as dúvidas mesmo, porque pode acontecer da pessoa tá achando que vai entrar ali, já vai, tô com problema no joelho, já vou entrar, vou fazer uma cirurgia. Não, você tá com problema no joelho, o plano vai demorar 24 meses para te fazer uma cirurgia. Uma consulta... Isso é bem explicado na hora da contratação. Na hora da contratação, tem que ser bem conversado. E a pessoa tem que falar, olha, eu tenho esse problema, eu quero plano para isso, né? Porque a pessoa, é que nem eu disse, a pessoa vai pegar e vai às vezes entrar com uma expectativa e não vai ser bem aquilo, vai conseguir fazer exames, fazer consultas, mas não vai conseguir fazer uma cirurgia imediatamente. Posteriormente, essa cirurgia vai ser feita, mas não imediatamente. Prazo de 2 anos. Provavelmente, se for uma pré-existência. Se não for pré-existência, por exemplo, você não sabia, você não tinha nada no joelho, aí você se machucou, aí tem cobertura. Vamos fazer uma hipótese aqui. Se a pessoa está com problema cardíaco, ela entra no plano, vai ter essa carência de 2 anos. Um juiz pode interferir quando é risco de vida? Então, o juiz pode, só que a lei dos planos de saúde, o que ela preconiza? Que os planos têm que cobrir urgência e emergência para acidentes pessoais e para complicação do processo gestacional. Se o beneficiário está em carência, eu vou falar o que é obrigação do plano, tá? Certo. O plano dá as 12 primeiras horas. Se for em caráter ambulatorial, por exemplo, chegou e estabilizou o paciente, evoluiu para uma cirurgia, aí tem que o hospital encaminhar ele para o leito, para a central de leitos, para ser encaminhado para o SUS, porque não tem cobertura. Agora, que tem juiz que manda cobrir, manda, só que também tem muito paciente que o juiz mandou cobrir que no final teve que devolver dinheiro para o plano. Mas é porque... urgência e emergência, tudo que você vai num hospital é urgência e emergência. Então é complicado, né? Você vai lá no hospital, tá infartando, tá tendo várias complicações ali e precisa de uma cirurgia, é urgência e emergência. E infelizmente, pela lei, pelo contrato, não teria cobertura. Mas o judiciário, olha, eu vou falar para vocês, tem decisão de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é gosto, tem favorável pro plano, desfavorável, é assim, igual o STF lá no caso do Lula. Boa comparação. Então o amigo de casa já sabe a confusão que tá lá. É uma insegurança jurídica muito grande, tanto para o paciente quanto para o plano. Mas é bom você explicar isso pro amigo de casa, como que funciona, para ficar tudo esclarecido, porque as pessoas não têm essa informação dada diretamente, porque quando a gente vê as informações, geralmente é sempre a nível de televisão. Você está vendo televisão, você está escutando, aumenta a ANS, aumenta o plano de saúde, tudo, você vê dessa situação. O nosso programa está chegando ao fim, doutora, e eu quero fazer uma última pergunta para você. A pessoa está com o plano A, contratou o plano A e está lá. Por algum motivo ficou caro, não está conseguindo pagar, ou por algum outro motivo, ela quer trocar para o plano B, que cabe no orçamento dela. Quando ela troca de plano, cancela esse e vai para esse. Mesmo ela tendo cumprido a carência aqui, ela vem para o plano B. Ela tem que cumprir essa carência também? Esse é outro pepino. Esse é outro pepino. Por quê? Vai depender do tipo de plano que ela tá. Se ela tá num plano empresarial, ela teria em tese que cumprir essa carência. Ou ela só pode mudar para um plano igual ao que ela estava. Só muda, ela tem que ser o mesmo segmento do plano, por exemplo, ela dá uma operadora A para B, ela tem que mudar para o mesmo. Se ela mudar para um outro tipo de segmento, aí teria que cobrir carência em tese. Mas, às vezes, administrativamente, as pessoas conseguem a carta de portabilidade. Mas, pela lei, não. Pela lei, o plano individual, você consegue não cumprir carência de um plano para o outro, que chama portabilidade de planos. Mas no plano empresarial, não. Ok. Doutora Angélica, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Tenho certeza que os amigos de casa ficaram muito mais esclarecidos a respeito
do assunto plano de saúde. Você quer deixar algum contato, alguém precisar procurar você? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no meu e-mail, né? angelica@dvcarnovalemarcola.com.br, e assim que for possível eu posso ir respondendo, né? Aqui a gente está falando das leis, a gente não está falando das exceções, né, judiciais, entendimentos, então eu estou procurando esclarecer dentro do que realmente preconiza a lei. Ok. E você terá que voltar, porque eu tenho certeza que vai ter muitas perguntas a respeito dos planos de saúde. Amigos do programa Patriotas em Ação, o programa com a doutora Angélica foi o último antes da gente entrar de férias. E nós retornaremos depois de uma merecidas férias junto com o nosso amigo Clécio. Amigos do programa Patriotas em Ação, até o próximo programa.